Número 3. Angry Birds. A vingança dos porcos. Tudo começou há uns 2 meses. Eu era muito fã do jogo Angry Birds. No jogo, você deve lançar vários pássaros diferentes nos porcos verdes, que roubaram os ovos. Ele já teve um filme, vários desenhos animados e diversos jogos, porém, tudo isso mudou. Eu li na internet que lançaram um jogo chamado Angry Birds Pigs Revenge. Fiquei animada, baixei o jogo no meu tablet e fui jogar, porém, tomei um susto ao ver no menu do jogo a imagem mostrava Red com uma cor cinza em vez de vermelho. Seus olhos eram pretos, que saíam sangue e ele estava totalmente machucado, como se tivesse sido espancado. Comecei o jogo, porém só havia um nível. Decidi jogar curiosamente. Havia somente um pássaro. Lancei ele quando ele iria encostar na estrutura da fase. Houve um jumpscare de Red. Porém, do jeito que ele aparecia no menu após isso, o jogo mostrou a tela de Game Over. Porém Red estava morto e atrás dele apareceu a palavra Help escrita com sangue. Logo à frente a palavra Game Over em vermelho. E atrás do corpo de Red apareciam 2 olhos brancos no meio da escuridão. Desliguei o tablet e nunca mais joguei ou assisti Angry Birds na minha vida. Número 2. Turma da Mônica. O pesadelo. Ação que estamos acostumados nos gibis. Ela via os personagens futuramente. Havia Cascão e Magali de costas, e na mesma hora fiquei incomodado por não ver Cebolinha de imediato. Então a imagem borrava um pouco e focava em um círculo de pessoas trajadas de preto, e só agora o DVD começar a fazer som. Um som de lamúria total, tristeza, choros vagos, suspiros e fugadas. Conforme a imagem chegava mais perto, dava para se ver um túmulo, assim como aqueles que apareciam nos gibis do Penadinho, com a inscrição Cebola JR. Era ele, Cebolinha. E ele estava morto. A cena congelou no túmulo por quase 5 minutos. Achei que havia travado, mas após conferir, o DVD ainda rodava. No momento eu me senti enojado. Dentre meus 23 anos de idade, minha infância havia sido estragada com menos de 5 minutos de vida. Eu não estava com medo até o momento, só estava realmente puto com aquela brincadeira de mau gosto. Provavelmente feita como tramóia de meu colega com seu primo. Mas não havia acabado barriga, eram onde eram mais concentradas as manchas. Mônica dá alguns passos para trás, gritando visualmente, pois o som havia sido cortado novamente. Mas não havia aonde correr, pois ali era apenas um quarto fechado. Cascão, que ainda sem seu rosto sem estar à mostra, a luz só mostrava o do pescoço para baixo, joga o corpo de Magali no chão, que cai com a boca aberta, e com o corpo totalmente torto. Aquilo era demais para mim, mas a curiosidade era maior. Cascão tirou as roupas, o que parecia um tanto idiota de se ver no traçado de Maurício, mas era o que eu estava vendo. Então o som do DVD era aberto, e mesmo sem o personagem abrir a boca, mas com expressão e gestos de fúria contra Mônica, uma voz mórbida, pausada, robótica soava ao tire, roupas, tire. Aquilo, eu já não conseguia acreditar que aquilo podia ser mais uma piada. Como Mônica não o fez, Cascão a empurra ao chão, e tira ele mesmo o vestido vermelho, que no caso da personagem ser tratada ali como mais velha, quando ele arrancou do corpo dela, era como se fosse ainda da personagem de 6 anos. Ele a virou de costas no chão, e com o som ainda ativo, dava para se ouvir em alto e bom som uma criança chorando, e implorando para que algo não fosse feito, algo como não, por favor, não. E um choro de menina pequena. Cascão estuprava Mônica sem dó. O choro aumentava de volume, mesmo que eu baixasse no controle, ele aumentava gradativamente. Depois de um tempo, que calculo sendo 1 ou 2 minutos de cena de estupro, ele a virava de frente e pressionava seus dedos contra o pescoço dela. Mônica se debatia e contorcia por mais 2 minutos, e então ela parava de se mexer. Ao mesmo tempo o choro da criança era calado. Cascão se afastou do corpo, pôs as roupas, e foi ao fundo da sala, onde havia um banco junto a uma forca. Então ele subiu no mesmo, colocou o seu pescoço dentro da forca, e pulou, sufocando-se, assim como Mônica, até a morte. O DVD ficava na imagem de Cascão balançando na forca por muito tempo, então suspeitei que havia acabado.
Então tentei tirar o DVD de dentro do player, mas estava tão quente que a ponta dos meus dedos queimou. Tirei-o da tomada junto com a TV. Depois de esfriar o suficiente para eu pôr minhas mãos nele, abri o compartimento. Meu player é daquele estilo de tampa que abre em cima, e boa parte interna do player estava derretida, assim como o DVD. Eu realmente não sei o que eu acabei de ver, galera, de verdade. Vocês podem me dar uma ajuda? Não consigo contatar meu amigo, muito menos seu primo. Seria isso algum tipo de piada, ou algo do tipo? Se vocês souberem de algo, por favor, me mandem um e-mail. Isso foi encontrado há mais de um mês no blog de um rapaz paulistano, cujo link e nome não foram divulgados por privacidade familiar. O mesmo rapaz foi encontrado nu e morto 4 dias depois da postagem no blog, perto da escola que cursava quando criança, morto. A autópsia revelou que ele fora estuprado e então sufocado até a morte. Nenhuma evidência do caso veio a ser divulgada na mídia. A única coisa que encontraram junto com o corpo era que dentro de sua mochila estavam mais de 35 gibis antigos da turma número 1. O Homem-Aranha Esquecido. O Homem-Aranha Esquecido. Eu sempre amei quadrinhos. Especialmente quadrinhos de super-heróis. Como muitas pessoas, eu cresci lendo Superman, Batman, Capitão América, e todas essas coisas. Mas o meu favorito de todos eles era o Homem-Aranha. Então não é nenhuma surpresa que quando eu cresci acabei trabalhando numa loja de quadrinhos. Mas isso não é importante. Você precisa saber sobre a história. Bem um dia, depois do trabalho, eu parei numa lojinha humilde. O cara que era dono do lugar parecia ter um olhar indiferente a mim. Era como se eu não estivesse lá. Quando eu vi, tinha algumas figuras colecionáveis e as prateleiras, algumas estavam com boa qualidade, o que parecia um pouco surpreendente para um lugar tão simples. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma figura de ação estranha. Era uma figura de ação do Homem-Aranha, mas não era nada parecida com o que eu tinha visto até aquele momento. O traje era inteiramente vermelho, o padrão de trilhas estava desorganizado, e a aranha estava torta, e realmente parecia uma aranha de verdade, e as lentes pareciam estar quebradas. Tinha pequenos pedaços de vidros partidos pintados nas lentes. Isso me assustou um pouco, mas eu realmente acho aquilo muito legal. Eu cobrei por meros 50 centavos. E um quadrinho foi me dado de graça. Vem com uma figura. Dizia o dono da loja, a única coisa que eu ouvi ele dizer enquanto eu estava lá. Eu fui embora e levei para casa, no meu apartamento. Eu coloquei o brinquedo na minha prateleira com o resto da minha coleção pessoal como enfeite. Sim, eu sou um nerd, e daí? Você está aqui para a história, não está? Mesmo assim, eu tirei o quadrinho da minha sacola, e olhei para a capa. Era um pouco assustador, para falar a verdade. E de algum jeito, eu gostava disso. Eu sou um fã de filmes de terror. Parecia uma homenagem à Amazing Fantasy XV, primeira aparição do Homem-Aranha. Na capa, o Homem-Aranha parecia com a figura de ação, mas a pessoa que ele segurava parecia estar mancando, com o pescoço em um ângulo antinatural, com seus olhos fechados. Eu fiquei um pouco interessado com aquilo, pois eu até que gostava da ideia de um Homem-Aranha de terror, mas o que eu esperava foi um pouco mais perturbador que o esperado. Não dizia quem escreveu ou ilustrou aquilo. Nenhum símbolo do código de autoridade dos quadrinhos. Nem mesmo uma logo da Marvel. Ele começou com Peter Parker, como esperado, atendendo à demonstração de radioatividade. Eu comecei a me sentir nostálgico quando os meus olhos liam aquilo. A aranha foi atingida pela energia radioativa, e ela pousou na mão de Peter, mordendo-o. Eu notei algo estranho. Não estranho, atormentador. Em vez de só uma mordida, sangue começou a sair da marca de mordida, e cobriu o braço de Peter. Ele estava gritando, implorando por ajuda, enquanto os outros assistiam amedrontados. O seu corpo ficou coberto de vermelho, similar ao simbionte Carnificina. E estranhas cordas pretas começaram a sair de seu pulso e tornozelos, formando o padrão de trilhas desorganizado que eu vi na figura. A aranha que mordeu Peter se prendeu ao seu peito e se tornou uma parte de seu corpo.
Um cientista tentou ajudar Peter, mas Peter o atacou, estrangulando as outras pessoas com a teia preta no massacre. De repente eu esqueci que eu era um homem de 25 anos e como uma criança assustada, eu disse, Homem-Aranha. Eu continuei a ler. Homem-Aranha, se é que eu posso chamá-lo disso, começou a assassinar pessoas brutalmente. O sangue na página era um tom tão profundo de vermelho que eu cheguei a achar que o colorista tivesse usado sangue de verdade. Eu tive que parar de ler um pouco, meu estômago começou a doer, mas então algo pegou minha atenção. Sentando no topo da geladeira estava o brinquedo, ele estava agachado na pose icônica do Homem-Aranha. Aquilo era assustador, eu tive que colocar ele na prateleira, sentando diretamente. As lentes quebradas olhavam para mim, e não apenas posicionadas em minha direção, ela estava literalmente olhando para mim. Eu não sei como, mas de alguma forma eu sabia que ela queria que eu continuasse lendo o quadrinho. Então eu peguei e continuei lendo. Homem-Aranha continuava matando, mas o que eu vi apenas o fez mais macabro. Ele estava caminhando para casa, cortando a cabeça da Mary Jane e espancando pessoas com sua medula espinhal, durante o caminho. Eu estava ficando assustado. Então, numa página, ele tinha chegado à sua casa. Ele matou seu tio Ben primeiro, cego com fervor, e então arrancou seu braço fora, batendo na tia May até sua morte com ele. Eu estava ficando com o estômago embrulhado de novo, eu jurava que eu podia ouvir uma risada de algum lugar. Eu já estava no final da edição, eu vi uma preview para a próxima, que mostrava o Homem-Aranha segurando o Otto Octavius pela garganta. Eu estava grato que a edição tinha acabado. Eu me virei para olhar para o brinquedo do Homem-Aranha, não estava mais lá, então, em uma fração de segundos, a edição foi embora. Eu respirei com alívio. Até que eu ouvi uma voz em falar com um tom cruel e sarcástico. Até a próxima vez, verdadeiros crentes. Já faz um mês desde que isso aconteceu. Eu descobri que um artista que tentou completar seu trabalho, uma história em quadrinhos do Homem-Aranha com temática de terror para Marvel Comics, morreu de exaustão, nunca comendo ou bebendo, apenas trabalhando até que seu corpo apagou. Eu descobri isso depois de pesquisar o Homem-Aranha esquecido na internet. Eu achei um artigo sobre o artista, mostrando uma imagem da mesa do artista no artigo, com uma versão não terminada do quadrinho que eu li. Aquilo me amedrontou pelos eventos daquele dia, mas eu só conseguia sentir muito pelo artista, ele apenas queria alguém para apreciar seu trabalho. Agora eu acho que eu sou esse alguém. Porque eu achei algo na minha caixa de correio hoje, no envelope sem endereço de retorno, era o